A paz do Senhor para meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui de novo, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor. Graças a Deus, a lição número 4, hoje nós vamos estudar, mas antes vamos dar início à nossa aula com oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, novamente, para trabalharmos, para juntos, Senhor, aprendermos a Tua Palavra. Guarde em nosso coração, Senhor. Abençoa grandemente a cada um dos Teus servos que estão ouvindo, Senhor, esta aula. Senhor Deus, e assim que possamos prosperar, Senhor, a cada dia. Senhor Deus, sendo abençoados por Ti, Senhor Deus amado. E assim ajuda-nos em tudo, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O assunto da lição nos fala a respeito de Elias e os profetas de Aserá e Baal. Texto áureo: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática, irmãos. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, de que Ele é o único Deus digno de adoração. Louvado seja Deus. Com licença, irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor venha nos trazer mais esta lição abençoada para a nossa edificação espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos passar agora a discorrer realmente a lição. Então nós vemos, irmãos, que aqui o profeta Elias, e é um dos mais importantes personagens da Bíblia. Louvado seja Deus. É um dos mais relevantes, não é? Então foi ele que inclusive apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus. Aleluia. Então este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante, e veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Essa introdução vai nos falar um pouco a respeito deste servo do Senhor, que ele, apesar de simples, depositava então uma confiança tremenda no Mestre. Ele buscava o Senhor, tanto é que também ele orava ao Senhor, tinha contato com o Papai do Céu, e por isso nós vemos que ele foi vitorioso, que ele tinha intimidade com o Senhor, não é? Então vemos que, vamos falar então a respeito do desafio lá no Monte Carmelo, no tópico 1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros reis que antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, conhecer ao Senhor, irmãos. Veja bem, e ele conhecia muito bem o Deus, o Senhor nosso Deus, aleluia. Porque ele tinha intimidade e orava, louvado seja Deus. Viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Olha então, irmãos. Veja que aqui, aquele povo havia se afastado tanto do Senhor, através de seus reis, por meio deles que pecaram, prevaricaram, caíram, e levaram também o povo a pecar,
E se distanciaram tanto, irmãos, que aquele povo já não tinha mais certeza a respeito do Deus que os havia tirado lá do Egito, não é? Libertado o povo. Então já não confiavam mais e criam naqueles deuses, os quais o Senhor Deus não queria com que eles se contaminassem, mas eles assim o fizeram, adotando os deuses estranhos e, portanto, fazendo coisas que não agradariam ao Senhor e não agradavam. E não é diferente hoje, irmãos, quando o Senhor nos tira lá do lamaçal de pecado, lá do mundão, da forma como estávamos, daquelas maneiras, o que praticávamos, Ele nos limpa, nos lava, nos adorna, coloca em sua presença. Mas o desejo de voltar, muitas vezes, às práticas mundanas, levam as pessoas a caírem, a pecarem e a se distanciarem do Senhor. Aí já não dedica mais tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para buscar a Deus. E digo uma coisa, irmãos, isso tem que ser contínuo. Pois veja que o profeta Elias, ele não, no seu tempo ali, ele não estava continuamente em templos ali. Por quê? O povo agora adorava a outros deuses, Baalins, né? E então, ele permanecia orando ao Deus invisível, porque foi assim que o povo o conheceu, foi assim que o povo falou com ele, simplesmente conhecia Deus através da palavra, através da sua palavra, e ele mesmo proibiu que se fizesse imagem de escultura dele e de quem quer que fosse, de pessoas relacionadas aos céus ou à terra. Desta maneira, então, o povo se distanciou do Senhor, não é? E o profeta Elias, vendo aquilo pelo grande amor que ele tinha para com aquele povo que estava se distanciando de Deus, então ele lançou esse desafio e perguntou primeiro ao povo: por que cocheais em dois pensamentos? Muitas vezes ficamos em dúvida, não é? Fazemos isso ou aquilo, se realmente cumprimos coisas mundanas, fazemos coisa mundana ou não, se está ou não de acordo com a palavra de Deus. Ora, a palavra do Senhor é bem clara. E como eu digo sempre, pecado é pecado, continua sendo pecado o que era pecado antes, continua sendo pecado hoje. E nós já aprendemos também que ídolo não é só aquele feito de imagem, de barro, é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida para ocupar o lugar de Deus, não é? E nós vamos então falar a respeito disso aqui, meus irmãos, porque nós vemos que, por exemplo, time de futebol é um ídolo na vida de muita gente. Vemos até pessoas que matam ou se matam por causa de time de futebol, agridem pessoas, são agredidos, não é? Matam uma esposa, como há bem pouco tempo aconteceu, de um homem matar a sua esposa por causa de uma desavença de time de futebol dentro de casa. Time, torcida, imagine. Então, quer dizer, isso também é ídolo. Por exemplo, se o cara coloca, um cinéfilo, gosta muito de filmes, né? Coloca em primeiro lugar aquilo, deixa de ir a um culto para assistir a um filme. Olha aí que coisa feia. Trocando o Senhor por outras coisas. Isso é apenas um exemplo, irmãos. Estou aqui citando apenas um exemplo. Estou dizendo que alguém faça isso, não. Estou apenas citando exemplos que são ídolos na vida da pessoa. Trabalho. A pessoa que se dedica tanto ao trabalho que esquece-se da igreja, esquece do Senhor. Não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, vivem só para o trabalho. São escravos do trabalho, dizemos assim. Quer dizer, então são ídolos na vida das pessoas, não é? Então tudo aquilo que nos afasta do Senhor, irmãos, coloca em primeiro lugar outras prioridades, que não sejam fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa na palavra, não é? Então isto é idolatria, certo? O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem chegar ao verdadeiro amor e cuidado divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Está lá em Salmo 135, versículo 18. Vale destacar
que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso lá em Mateus 6:24, quando ele diz o quê? Que a gente não pode adorar dois senhores, né? Adorar a Deus e as riquezas, não é? Aí, mas é pecado, irmão, ser rico? Vamos ler aqui, vamos ver se não é isso mesmo que está falando lá, irmãos. Aqui em Mateus, veja aqui, Mateus, capítulo 6, e versículo 24. Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não, o que quer dizer isto, irmãos? Veja bem, não quer dizer que o irmão não possa possuir bens, pode. O Senhor abençoa o irmão, ele cresce financeiramente, é abençoado por Deus. O problema é que ele está dedicando maior amor e apreço à riqueza, aos seus negócios, do que a Deus, quando ele tem que pôr em primeiro lugar o Senhor, que é ele quem está abençoando para que ele cresça, né? E colocar também os seus bens à disposição de Deus, meu irmão. Abençoar a igreja que pertence, ajudando a quem ele possa ajudar, não é? Quer dizer, usar o seu poder financeiro em prol de ajudar aos realmente necessitados, aqueles que precisam ser ajudados, causas, né? Em favor a Deus, coisas que ele pode muito bem ajudar grandemente, tendo muitas posses, não é verdade? Então vemos que, e não colocar isso em seu coração como uma prioridade, porque, meu, muita gente esquece que para muitas vezes subir na vida e tem confrontos, né? Tem confronto com adversários, muitos se desfazem de adversários, muitos prejudicam a si mesmo, isso tudo em prol de quê? Da riqueza. Menosprezam muita gente, ficam orgulhosos, deixam tudo subir a cabeça e esquecem-se de Deus. Quem tem que estar sempre no comando é o Senhor nosso Deus, aleluia. Então é isso, não quer dizer que o irmão não possa ter, sim, mas não endeusar aquilo que tem. Eu não sei se uma vez, eu não sei se já contei esse exemplo para os irmãos, mas me veio a memória agora. Por exemplo, meu tio, ele possuiu um tio meu que já passou para o Senhor, crente, servo de Deus, do Deus Altíssimo, mas aí teve um pequeno deslize assim de ter uma certa cadela, ou era um cachorro, não sei, pelo qual ele fazia tudo. Era banhos, levar a médico, essas coisas todas, a veterinário no caso, né? Ainda bem. E passou a ter mais atenção com aquele cão do que com a igreja, da qual ele se dedicava muito anteriormente. Depois o pessoal desleixasse com problema com os serviços que ele praticava na igreja, começou a dedicar só àquele cão. Aí certa vez, aí conversando inclusive com pessoas adultas, né? Eu nessa época ainda era um jovem, ouvi, observei, disseram: olha, rapaz, você está endeusando muito esse cão. E aí, que nada, rapaz, não está endeusando nada. Aí o que aconteceu? Poucos dias depois disso, dessa conversa que ele teve, esse cão veio a falecer. Morreu. Por quê? Ele já estava dedicando mais o seu tempo ao cão do que aos serviços da igreja. Então veja que foi uma coisa assim, não estou dizendo que foi um castigo, não. Eu estou dizendo apenas que há pessoas que muitas vezes dedicam muito tempo a outras coisas, deixam de ler Bíblia, deixam de orar, para se dedicar a outras coisas, que muitas vezes nem é tão importante assim, mas para ele, na vida dele, se torna muito importante. Nós vemos, por exemplo, pessoas que gostam de time aí, irmãos, fazem monumento, colecionando camisas, troféus, tudo a respeito daquele time. Faz um verdadeiro santuário, né, na casa dele. Outros transformam a casa totalmente para abrigar aqueles pertences. Então veja, está endeusando ou não está endeusando? Me respondam vocês.
se existem pessoas assim ou não. Gostaria que os irmãos também pensassem, vissem isso. Então, isto é um problema, idolatria, coisas do coração do homem, que vem atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então, Jesus nos alertou sobre isso. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Glória a Deus. Assim como Elias confrontou aos profetas de Baal diante da idolatria, irmãos, os servos do Senhor devem também estar dispostos, né, a confrontar todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, né? Que está escrito em sua palavra. Não se contaminar com as coisas mundanas, não prevaricar, não fornicar, não cometer adultérios, não roubar, não assassinar, que está escrito na lei, né, e dos profetas, tudo que foi avisado anteriormente lá atrás para que o povo não fizesse, porque assim fazendo estaria pecando, estaria desobedecendo a ordem divina. Aí vão dizer, meu irmão, mas atualmente vivemos pela graça, sim, porque o Senhor é misericordioso, enviou o seu Filho para dar um escape para o homem. Mas eu pergunto, o Senhor Jesus aboliu a lei, ou ele cumpriu a lei, né? E se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos fazer o que ele fez. Nós também temos que ser obedientes em tudo, assim como Cristo foi. Ele não veio abrogar a lei, não, acabar, exterminar com a lei, irmãos. Mas ele veio cumprir lá. Glória a Deus. Sabemos que nós não podemos cumprir, que nosso coração é forte para errar. Mas então veio Cristo para nos advogar perante o Pai. Está advogando nossas causas perante Deus. Mas não é por isso que nós temos que abusar, não é verdade? Porque um dia ele será juiz. E nesse dia ele não poderá advogar a causa de ninguém, e sim julgar severamente. Porque assim está previsto que ele faça, e é vaticinado, e Deus cumpre o que ele fala. Então, se ele veio como Salvador, um dia ele irá julgar os povos, irá julgar as nações. Então é isso que nós temos que estar pensando. Hoje ele é nosso advogado, mas depois ele será juiz, meu irmão. E o juiz tem que dar a sentença. E nós sabemos qual é a sentença final, não é? Pois vemos que ele nos cita exemplos na Bíblia de que pessoas estarão fazendo todo o trabalho aqui na terra, desenvolvendo belíssimos trabalhos de campanha, de oração, muitas vezes aí pregando a palavra, mas em desacordo com a palavra de Deus, pecando, errando, porque quer errar, porque conhece a palavra, conhece a Deus, mas assim mesmo decide errar, não é? E permanecer no erro, que é mais condenatório ainda. E aí o que acontece? Daquele dia vai chegar na frente de Deus, Senhor, eu profetizei em teu nome, preguei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, fiz cair fogo do céu em teu nome. Sim, e receberá a seguinte frase: não vos conheço. E aí, meu irmão, como será então? É com isso que nós temos que nos preocupar hoje, em vida. E após a morte segue-se o juízo, diz a palavra do Senhor. E o juízo é esse, irmão: esperar o julgamento final. Tem isto. Não podemos nos esquecer que o nosso espírito é imortal. Não podemos esquecer disso. Então nós temos que ver que realmente, irmão, qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição do ser humano que tome o lugar de Deus, né,
e que diminua a honra que nós temos que dar ao Senhor. Então, como eu estava falando, irmãos, a respeito de exemplos que eu dei aí, práticos, né, simples, que nós possamos então pensar, mas qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa que a gente idolatra, pessoas aí idolatram o quê? Artistas aí de renome, seja de televisão, seja cantor, seja de futebol, seja de onde for, pessoas são idolatradas, né? Até mesmo grandes pregadores são idolatrados aí. Pessoas que dizem, não, se o fulano de tal não vier pregar, eu não vou ao culto. Essa campanha não tem graça se fulano não pregar, não é? Usando uma pessoa, irmão, sempre servo do Senhor, está fazendo o trabalho de Deus, mas e ele não está pedindo essa glória não, meu irmão. Para si, porque a honra, toda honra e glória vem de Deus. É Ele que nos dá capacidade para pregar, para cantar, não é? Para transmitir a palavra. Tudo vem de Deus, meu irmão, não é de nós não. Apenas nós nos dedicamos em estudar, é diferente. Então veja aqui, tudo que ocupa o lugar de Deus, né? Que venha tomar o lugar de Deus, seja instituição ou ambição da pessoa, tudo. Deus nunca admitiu, irmão, outro Deus além dele. O Todo-Poderoso, ele não divide, por exemplo, o seu louvor com quem quer que seja. Ele é o único Senhor e Deus, e Ele é Deus zeloso, requer exclusividade. Ele jamais repartiria o seu povo com um suposto rival. Por essa razão, irmão, que ele diz enfaticamente lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Louvado seja Deus, aleluia. Vejamos aqui na palavra do Senhor, irmão. Pegue aí a sua Bíblia, não é? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E leia então o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então todas as imagens de escultura ou qualquer outra inovação com o objetivo de tornar o culto mais atraente muitas vezes, pelo seu visual, diverge do que? Do sincero propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É por isso que constitui o que? Um tropeço para uma verdadeira vida de adoração. Louvado seja Deus. Então é isso que nós temos que ver, meu irmão. Irmão, já leram aí o que está escrito aí em Êxodo, capítulo 20, versículo 3? Êxodo, capítulo 20, e versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha aí, irmão, o que está escrito a respeito do Senhor nosso Deus. E é Deus zeloso, e observa tudo. Então que nós não venhamos a colocar estas coisas em nosso coração. Sigamos ao Senhor nosso Deus. O segundo tópico nos diz a oração de Elias, os preparativos de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal, aos apelos dos seus adoradores, ele começou os preparativos para a operação do milagre. Isso lá em 1 Reis 18, 23. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Glória a Deus. Irmãos, como é que está o nosso altar na presença do Senhor? Como é que está então? Como é que nós estamos nos portando perante Deus? Como é que está o nosso coração, amando ao Senhor ou ao mundo? Não é? Temos que perguntar a nós isso todos os dias, irmãos. Fazer uma análise completa. Porque o Senhor virá como um ladrão. No abrir e fechar de olhos, acontecerá o arrebatamento da igreja. Nós não podemos esquecer disso, não haverá tempo para nada. Não haverá tempo de pedirmos perdão, não haverá tempo para nada, meu.
Quando vê, a igreja foi arrebatada. Isso era rápido, como um relâmpago. Então veja. Então a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. Está lá em 1 Reis 18:30. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele o rego e o rego em sua volta. Também ficou encharcado, encheu. Né? Isso demonstra o que é o poder de Deus, meu. O grande poder de Deus. Aquele povo fez aquilo lá durante a manhã toda, até o meio-dia. E nada conseguiram, porque Baal não ia responder nunca. Realmente não existem outros deuses. São coisas que vêm da mente humana para levar humanos a isso. Não é diferente não, meu irmão. Nós vemos hoje, por exemplo, existem lugares, aqui no Brasil mesmo, que pessoas idolatram certas pessoas, como por exemplo, o padre Cícero, né? Um padre. Mas até hoje é idolatrado, venerado por pessoas. Então tudo de uma imagem que fizeram do homem. E outras divindades aí que são feitas pelos homens, e são adorados por eles até hoje. Que nada podem fazer, nada respondem, né? São coisas humanas e ainda inclusive são coisas de demônios, diz a palavra do Senhor. Mas vamos ver isto. Pois bem, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Gritavam, se cortavam, fizeram aquele estardalhaço e nada aconteceu. Não é diferente hoje também não, viu, irmão? Muita gente faz um estardalhaço na hora de orar, né? Dizem-se inspirados e de inspiração não acontece nada. Outros oram simples e as coisas acontecem. Simplesmente assim. Porque o Senhor ouve, né? Tem contato com o Papai do Céu, basta isso. Então Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E que pelo fato de também ser um servo de Deus, está cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar, o da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, para que eles conhecessem o verdadeiro Deus, pois eles estavam longe de conhecer o Senhor. Muita gente hoje vem à igreja, mas não conhece o Deus verdadeiro. Muita gente hoje ouve sermão na igreja, mas não conhece o Deus verdadeiro. Dá glória e aleluia, mas não teve experiência com Deus. Não conhece o Senhor, porque nunca precisou dele. Realmente, entendeu? Quer dizer, então, são pessoas que não têm experiência, não têm contato diário. Como é que eu conheço alguém se eu não tenho contato com ele? Como é que eu vou ser íntimo de uma pessoa se eu não tenho contato com ele? Se eu não falo com ele, se eu não busco a ele? Como é que eu tenho intimidade com Deus dessa forma? Como é que eu vou ter experiências com o Papai do Céu dessa forma? Aí está a diferença. Elias tinha confidência, contato direto com Deus. Vivia em oração. A misericórdia de Deus, irmão. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que culminou o holocausto, além das pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o eterno
é o Deus verdadeiro. 1 Reis 18:39. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Está lá em 1 Reis 18:41-44, quando ele subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. E observe, irmãos, que Baal era considerado o Deus da chuva, do tempo, né? Que dava lindas colheitas, aí imagine só. Então foi justamente aí que o Senhor agiu, né? Em cima daquele Deus ali. Já que ele era o Deus do tempo, porque ele não fez cair fogo do céu para consumir a lenha do altar dos que estavam reverenciando a ele. Porque é um Deus morto, nada pode fazer, meu. O povo lá no Nordeste que adora, Padinho Cício, coloca ele em primeiro lugar em detrimento de Deus. O que é que acontece? A seca acontece, só vem chuva quando Deus quer, o cara não faz nada e é adorado. Imagine você. Simplesmente porque alguém começou a influenciar as pessoas a fazerem isso. Não é diferente hoje não, viu, irmãos? Os altares por aí, que as pessoas armam em suas casas, colocando imagens de escultura e tudo, nada resolve, não é? Nada resolve. Então, pois bem, então vemos que realmente nós temos que estar realmente com o nosso pensamento, a nossa oração, tudo referente ao Senhor. Então vemos que Elias ali, irmãos, ele teve o que? Rapidamente o que? Deus respondeu para ele. Porque ele preparou o altar, não é verdade? Ele preparou o altar. Ele fez tudo o que deveria fazer. Ele escolheu realmente orar ao Senhor, se render aos pés de Jesus para mostrar o grande poder de Deus. O que Deus poderia fazer na vida de cada um ali. O que Ele pode fazer na nossa, irmão. Então vamos deixar de ser meninos. Passamos a confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor. Pois bem, Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta, agora vem mostrar o que é a fraqueza humana. Chegou a exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais, assim como pode subir, pode cair, né? Vejamos os grandes feitos de Elias, irmão, em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, e eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, que recebiam apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Foram os feitos de Elias ali naquele momento, naquele período. Então aqui está aí enumerado. E apesar disso, pouco depois ele pede o quê, irmão? A morte para Deus. Cansado, fugindo de Jezabel, que o havia prometido de morte, ameaçado de morte. Então ele foge da presença daquela rainha, daquele rei, vai se colocar um lugar à parte no deserto, irmão, veja você, no deserto, mas é no deserto, geralmente nas dificuldades que o Senhor vem e fala conosco. Por quê? Porque aí a gente se dedica mais a Ele, não é verdade? Aí vai para os pés do Senhor, aí começa a chorar, está no deserto, para poder ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas acontece. E assim foi também com o profeta. E foi para lá, pediu a morte, né, em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sofria da mesma forma que nós, meu irmão. Era sujeito a ficar amargurado, triste, entristecido. Poxa, fiz tudo isso. Eu sou ameaçado de morte desta forma. Quer dizer, mostrou ali a fraqueza humana, não é? Que apesar de tudo nós não podemos nos considerar, irmãos, superiores a Deus jamais. Nós temos que nos manter no nosso lugar de servo de Deus, servo. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus,
Estamos aqui para realizar a obra que Deus mandar que nós façamos. É isso que nós temos que pensar. Nós somos criaturas feitas por Deus e agora passamos a ser filhos de Deus, adotados por Ele através de Jesus Cristo, que morreu por nós, deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter essa condição, né? E ser chamado de filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja que, a despeito das poderosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós. Então observe, irmão, aí o irmão pode até dizer, poxa, mas por que então ele mandou matar os profetas, né? Porque naquela época, irmão, era comum os embates acontecerem. Isso era comum na humanidade, eliminar os oponentes. Era normal. E aqueles homens, se permanecessem vivos, iriam levar o povo novamente a pecar. É por isso que muitas vezes as pessoas que fazem o mal feito dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, eles são banidos para não pertencerem mais ali. Por quê? Porque eles vão fazer revolta novamente, vão fazer levante novamente, vão fazer a mesma coisa, porque não se arrependem, nunca chegam ao arrependimento. Então a resposta de Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo e trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Está lá em 1 Reis 19, 5 a 7, irmãos podem ler. Nisto aprendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 a 12. Não lerei isso com os irmãos, porque não haverá tempo, levará muito tempo, e os irmãos podem fazer isso em casa. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Olha aí, ele ficou com ânimo novamente, irmãos, e ele teve o seu ministério restaurado. Aí foi fazer isso que o Senhor ordenou. O Senhor manteve com o trabalho de ungir novamente ali 2 reis e ungir também Eliseu para substituí-lo na condição de profeta. E foi isso que ele fez. Continuou fazendo a obra de Deus até ser assunto aos céus. Como os irmãos conhecem a história, não é? Que ele também subiu no redemoinho para o céu. Assim está escrito na palavra de Deus. Então observe que tudo na vida dele, por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Enoque, irmão, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele andava conversando com o Papai do Céu, ele conversava com Deus. Então veja que realmente nós temos que ter em nossa vida a condição de orarmos para estarmos na presença de Deus. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Conclusão, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Aí, irmão, o achismo. Mas eu acho que deve ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Não, irmão, assim não está correto, não. Isso aí não, irmão, eu acho que não. Irmão, não pode adulterar, não, irmão, que é isso? Não é bem assim, não, irmão. Hoje nós temos condição de isso, de aquilo. Irmão, vá pela palavra de Deus, meu irmão. A Bíblia é clara. O que está aqui nessa palavra é para nós. O que foi que nós acabamos de estudar aqui através da palavra? O Senhor quer se comunicar com o povo dele através da palavra, não é? Nós aqui não temos imagem de escultura, não. Por quê? Porque Deus é Espírito e pode que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade.
E o conheçam através do quê? Da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela ficou para nós. O Senhor continua falando conosco hoje, através da sua palavra, irmãos. Não tá diferente, não. Ah, porque Deus não faz... Não, porque Deus tinha o seu modo de falar com as pessoas naquele tempo de um jeito. Porque era necessário, naquele tempo não havia como escrever, como deixar escrito nada. Com o tempo veio melhorando e chegou até nós a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós temos que refletir nisso. Qual foi o desafio lançado por Elias para os profetas de Baal? E o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. O que motivou Elias a desafiar o povo de Baal, os profetas de Baal? Por quê? Para mostrar ao povo que Israel quem ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Qual foi a primeira providência de Elias nos preparativos para a descida do fogo divino, irmão? A reconstrução o quê? E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Qual foi o desejo de Deus para o seu povo? Que se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Que exemplo a vida de Elias nos deixou? Um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente decide seguir a palavra de Deus, ensina e não o que a maioria acha, mas o que está certo. Então é o que nós devemos ensinar, meu irmão. O que está correto de acordo com a palavra de Deus. E não o que a maioria quer ouvir, o que a maioria das pessoas acha que deve ser. Não. O correto é obedecer à palavra de Deus. Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Que assim possamos conseguir, Senhor, andar em teus caminhos, seguindo a tua lei, Senhor, seguindo a tua palavra, observando a tua palavra e guardando em nosso coração para não pecarmos contra ti. Ajuda-nos em tudo, dando vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.